antigo. Bem, estudo no SEDUP, Centro de Educação Profissionalizante Arma Erg, que se encontra no município de Blumenau, Santa Catarina, Brasil. Meu orientador é o Flávio Rubem Borges, da disciplina de História. Sou aluna Michele Natália Frederico, turma Mecânica 101. O início do teatro grego antigo tem então somente a ver com Dionísio. Tão somente porque Dionísio ele era considerado um deus. Por ser tão somente considerado um deus, ele era homenageado com festivais chamados de festas dionisíacas. Durante esses festivais, os homens costumavam realizar músicas para receber Dionísio. Tão somente começaram a fazer peças para apresentar no festival das festas dionisíacas, para tão somente agradar ao deus Dionísio. Então, somente daí podemos dizer que se teve o início do teatro. Dionísio ele era considerado um deus tão somente porque ele era filho de Zeus, deus dos deuses, com a princesa Semele. Possuía também os segredos da produção do vinho, conhecimentos e segredos do plantio e da colheita da uva. E também era associado às festas e atividades relacionadas ao prazer material. E aí tá uma fotinho do nosso Dionísio. Atenas. Atenas foi o principal centro dessas tradições teatrais. Depois disso, os atenienses espalharam o festival para vários aliados a fim de promover uma identidade em comum. E Atenas não somente se localiza ali onde que se tem a estrelinha ali. Os participantes. No início dos festivais gregos, os atores, diretores e dramaturgos eram tão somente todas as mesmas pessoas. Depois de um tempo, somente 3 pessoas foram autorizadas a realizar cada peça. Depois, mais tarde, foram entregues papéis não falados que foram permitidos a realização no palco, que tão somente hoje em dia a gente conhece como a mímica, né? Devido ao número ilimitado de autores autorizados no palco, o coro evoluiu para uma parte mais ativa do teatro grego. E em todas as peças, as músicas eram frequentes. E aí tá outra fotinho aí. Tema das peças: tragédia, comédia, sátiras. Sátiras, costumes e ideias da época. Picantes, maledicentes, irônicas, zombaria, censura espirituosa, composição poética que ridiculariza os vícios e as imperfeições. As tragédias e comédias sempre foram vistas como gêneros completamente separados. As obras sátiras lidavam com o tema mitológico de forma cômica. As peças de tragédia. Terpes diz ser o primeiro ator grego e originador da tragédia. Bem, o ator, que significa canções de cabra, talvez referindo-se às cabras que são sacrificadas ao Dionísio antes das suas performances, ou para peles de cabras usadas pelos atores. Entretanto, a importância de Terpes é às vezes listada como tão tarde no século XVI, na ordem cronológica das tragédias gregas. Então não se pode ter certeza que Terpes tão somente foi o primeiro ator grego da tragédia. Bem, a Poética de Aristóteles contém o conhecimento mais antigo da teoria sobre as origens do teatro grego. Aristóteles diz que a tragédia evoluiu. Canto coral, caráter apaixonado, ditirambos. Nas músicas cantadas em louvor a Dionísio em Dionisíacas, a cada ano. Ditirambos tão somente é o canto coral ali de caráter apaixonado. Os ditirambos podem ter começo com improvisações frenéticas. E os 3 principais dramaturgos da tragédia grega do século V são Sófocles, Eurípides e Esquilo. Desculpa aí pela pronúncia dos nomes, mas é que esses nomes aí gregos não são para mim. Peças de comédia.
A comédia também é uma importante parte do teatro grego antigo. As peças de comédia foram derivadas principalmente da imitação, e infelizmente não há vestígios de sua origem. Aristófanes escreveu a maior parte de suas peças de comédia. Bem, e infelizmente somente sobreviveu 11 peças, e entre uma das principais, Lisístrata, em 1411 a.C. Bem, a peça que Aristófanes fez faz uma crítica severa à guerra, que envolvia as mulheres das cidades gregas na guerra do Peloponeso. Eram lideradas pela ateniense Lisístrata, que decidiram fazer uma greve de sexo até que seus maridos parassem de lutar e estabelecessem a paz. No final, graças às mulheres, as duas cidades celebraram a paz. Essa peça tão somente sobrevive até hoje em nossos dias. O teatro grego. Construções de teatros foram chamados de teatros. Os teatros eram grandes, com estruturas ao ar livre construídas sobre encostas de colinas. Eles consistiam em três principais elementos: a orquestra, o palco e o público. A orquestra, uma grande área circular ou retangular da parte do centro do teatro, onde a peça, dança, ritos religiosos e essas atuações costumavam ter lugar. Tenda. Uma construção retangular situada atrás da orquestra, usada como backstage, onde os atores podiam mudar seus trajes e máscaras. Anteriormente, a tenda era uma cabana, mais tarde tornou-se uma permanente estrutura de pedra. Essa estrutura era algumas vezes pintada para servir como um pano de fundo na elevação do círculo da orquestra, que estava para o público. A atuação. O elenco da peça grega em Dionisia era composto por amadores, onde eles não eram profissionais, e todos os atores eram somente homens. Os atores gregos antigos tinham um gesto grandioso, de modo que todo o público poderia ver e escutar a história. Entretanto, muitos teatros gregos foram habilmente construídos para transmitir até mesmo o menor som para qualquer lugar. Trajes e máscaras. Os atores ficavam tão longe do público que não tinham auxílio de trajes e máscaras exageradas. As máscaras eram feitas de linho ou de cortiça, assim nenhuma sobreviveu. Já as máscaras trágicas mostravam expressões tristes ou de dor, enquanto as máscaras cômicas eram sorridentes e olhando de lado. A forma da máscara amplificava a voz do ator, fazendo com que suas palavras ficassem mais fáceis para o público ouvir. E aí umas máscaras que sobreviveu com o tempo. Muito obrigada aí por estar assistindo aí até o final, e eu espero que esse vídeo aí venha estar tirando as suas dúvidas e que tenha te ajudado.